Olá pessoal, bom estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre sociedade e meio ambiente. Feriadão aí, 7 de setembro, então nós não vamos ter o nosso encontro da tutoria, mas eu queria passar aqui para dar um recadinho para vocês. Estão estudando, estão lendo os textos, estão assistindo os vídeos, estamos aí caminhando com essa disciplina que é importantíssima. Por que a disciplina de sociedade e meio ambiente é importante? Tanto para nós, enquanto reflexão, enquanto seres no mundo, enquanto seres reflexivos, como também na nossa área de comunicação, tanto na área do jornalismo, da publicidade, todas as áreas, né? Nós sabemos que essa disciplina ela é comum a vários cursos da Uniaselv. Então, uma disciplina importantíssima. Eu queria passar com vocês aqui rapidamente alguns contextos e algumas ideias que eu achei interessante, eu queria compartilhar. Por exemplo, logo no início ali, vocês vão estudar um pouquinho sobre sociedade e natureza e os processos evolutivos das sociedades humanas. E quando você pensa em processos evolutivos da sociedade humana, a gente pensa aqueles que eram nômades e se tornaram sedentários, ou seja, aqueles que viviam caminhando em bandos, né, e de repente se tornaram sedentários. E esse sedentarismo é que foi responsável por quê? Pela primeira revolução que nós tivemos, que foi a revolução agrícola. Então, eles passaram então a coleta e caça de animais para uma economia que passou a utilizar a terra da maneira mais intensiva, para além da sua capacidade de renovação. Então, foi um salto em cultura e civilização. De filho da terra passou-se a ser senhor da terra, gostei muito dessa frase e trago aqui para vocês. E desde aquele momento ali começou o uso exaustivo dos recursos naturais e a exploração. Então isso é muito importante que a gente precisa refletir. Eu queria chamar a atenção de vocês também para algumas coisas aqui. Por exemplo, como que a sociedade, aquela forma social foi impactada? Eles eram nômades, eles ficavam tempos em determinados locais e de repente eles passaram a cultivar, né, a ficar fixos em locais. Isso aconteceu de forma única para todos? Não. Existiam povos que demoraram séculos para se tornar sedentários, para começar a fazer o cultivo, ou seja, para participar da revolução. Foi essa primeira revolução agrícola, né? E essa revolução nós chamamos de revolução neolítica, ou seja, que é as técnicas da agricultura, a domesticação de animais, e tudo isso aconteceu ali, segundo a história, no Vale da Mesopotâmia. Então a gente precisa ter esse marco histórico e esse marco teórico que vocês precisam se recordar. Não se deu de maneira uniforme, anotei aqui nos meus escritos, nem todas as comunidades se fixaram ao mesmo tempo e muitos agrupamentos ainda continuaram vagando, né? Continuaram andando, caminhando. Depois eu queria chamar a atenção para vocês que vocês lessem mais, aprofundassem mais sobre a idade dos metais, né? A busca por minérios, também tudo que se veio junto com o cultivo, por exemplo, os recipientes, as cerâmicas, os fornos, os pilões, as roupas, a fundição de metal, ou seja, a história, a cultura, a antropologia se confundem aí nesse momento, né? Eu citei aqui os locais, né, as regiões, Israel, Índia, China, Europa, África tropical e depois as Américas. Gosto muito de um termo, gostaria de chamar a atenção de vocês, transumância. O que é? É o deslocamento de rebanhos. E dentro daquele processo de se tornar sedentário e nômades, nós também temos aquele regime seminômades, ou seja, aqueles que ficavam também fixos ali naquele local, mas tinha aqueles que mesmo fixos continuaram migrando para outros locais, né? Então, se a gente fizer um mergulho na história aí, para a gente voltar ao retorno da história, nós vamos falar sobre a Revolução Neolítica e dessa Revolução Neolítica nós também vamos pensar na Revolução Urbana, porque a partir do momento em que eles se fixaram ali, deu-se início também a um novo tipo de sociedade. Naquele momento também, o direito à propriedade, a construção dos diques e canais, desde o início, às margens do Nilo, a sociedade de classes já começava a ser estabelecida. É bom vocês estudarem também, prestarem atenção ali naquela primeira unidade. A escravidão vem junto com a posse. O escravo torna-se um bem mercantil, uma mercadoria, condições físicas, toda aquela questão mesmo das relações de classe, das relações profissionais, né? Ainda na primeira unidade que eu queria chamar a atenção de vocês,
que naquele primeiro momento ali também começaram os grandes aglomerados urbanos e a relação sociedade-natureza, os resíduos urbanos na antiguidade e na Idade Média, né? Por exemplo, o que impactou ali, a gente pode citar a própria peste bubônica. Indico que vocês leiam mais sobre isso, busquem artigos, busquem textos sobre isso. E a nossa unidade também, ela fala sobre a sociedade brasileira e o meio ambiente. A gente faz todo esse contexto histórico mundial, mas depois a gente fala sobre o nosso país. E disso desde a época em que os índios estavam no nosso território, né? E quando os portugueses chegaram, ou seja, esse encontro entre os índios e os portugueses, e nós sabemos muito bem sobre essa história do Brasil. Depois o contexto de toda a escravidão, né? Quando os escravos vieram para uma forma de exploração humana, essa relação então entre os portugueses, os índios e os africanos, isso também tudo consta no nosso livro, é muito bom vocês lerem, recordarem e também pegar outros livros, né, para aprofundarem cada vez mais. E também essa questão do natural, do cultural, do social e toda essa relação de formação da identidade brasileira que se dá por meio desses 3 encontros: os índios, os europeus e também os escravos que vieram para o nosso país. Então essa primeira unidade, ela é muito completa, ela é muito bacana, ela é muito interessante, é um retorno à história e eu convido vocês a estudarem em profundidade, certo? Então, só pegando aqui o plano de aula de vocês, a primeira unidade, então, a gente fala sobre tudo isso que eu já conversei com vocês. A segunda, ela já é voltada para os direitos humanos, é uma temática muito legal. E quando a gente vai falando sobre direitos humanos, eu vou chamar a atenção para vocês, quer dizer, sobre a importância, principalmente dos estudantes da área de comunicação, para criar projetos de comunicação ligados aos direitos humanos. É muito interessante essa temática. Nós, enquanto comunicadores, temos muito no nosso campo profissional quanto a essa temática, que é a segurança, a educação, o meio ambiente. Então, nós temos grandes formas aí de se fazer produtos de comunicação, campanhas de comunicação. Vocês vão adorar essa segunda unidade também. E na terceira unidade também ela é importantíssima. Por quê? Porque a política ambiental e a sustentabilidade. Muitos de vocês que trabalham em empresas, muitos de vocês que trabalham em agências já foram convidados a participar de ações, de campanhas, de projetos de comunicação, de planejamento que tenham como foco a questão da sustentabilidade e a questão da política ambiental. Então, tudo isso, pessoal, vocês podem pensar, que coisa teórica, não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver com a gente, tudo a ver com a gente. E durante os nossos encontros, então, nós vamos discutir sobre cada uma dessas temáticas e como que nós podemos trazer isso para a nossa realidade pessoal e também profissional. Então, um abraço para vocês, bom feriado e na próxima semana estaremos juntos.